Quem está feliz por estar aqui nessa noite? Você fez uma boa escolha, amém? Nem todo mundo pode fazer essa escolha. Nós podemos e fizemos. Glória a Deus por isso. Amém. O mês passado, não me lembro que dia, a última vez que eu preguei aqui, eu falei com vocês sobre as bem-aventuranças. Eu falei para vocês as bem-aventuranças, a cultura do reino de Deus. Nós falamos ali um pouco sobre a forma de um discípulo de Jesus ser e viver. E nós temos, eu acho que 2, 3 meses, não sei ao certo, estudado nos nossos discipulados, nos nossos grupos de discipulado. Nós temos estudado um livro, que é esse aqui, A Formação de um Discípulo, ele e um outro que eu não trouxe. E esse livro, ele tem nos levado a entender, a ver, a perceber muito mais, de uma forma mais profunda, as características que um discípulo de Jesus deve ter. Então, esse livro, nos estudos do discipulado, nós temos visto o quão é importante nós, como discípulos de Jesus, sermos aquelas pessoas que obedecem, que se submetem, que sabem perdoar, que negam a si mesmo, que tomam a sua cruz, que ama o próximo, que discipula pessoas, que multiplica o discipulado, que faz discípulos. E dando continuidade a isso, e dando também a continuidade à palavra que eu comecei o mês passado, hoje eu vou avançar um pouquinho nas bem-aventuranças. Quem estava aqui Alguém se lembra, Às vezes a gente ouve tanta palavra que a gente acaba nem se lembrando se a gente estava ou não. E eu falei com vocês, e hoje eu quero continuar naquela noite. Eu falei com vocês muito sobre o conceito do reino de Deus, e eu levantei com vocês aqui para nós pensarmos juntos a respeito das 2 primeiras bem-aventuranças. Então, eu queria começar lembrando vocês aqui que dentro desse, vamos avançar aqui na 3ª bem-aventurança hoje, mas quero fazer um apanhado rápido do que nós falamos da última vez. Então, eu disse para vocês que as bem-aventuranças, elas dão início ao Sermão do Monte. O Sermão do Monte, Sermão do Monte é Mateus 5, 6 e 7. Então, a gente vê que em Mateus 5, o Sermão do Monte inicia Jesus falando sobre as bem-aventuranças. E aí a gente vê aquela coisa mais preciosa sobre o Sermão do Monte. Quando você for ler a Bíblia, Mateus, prioriza ler Mateus 5, 6 e 7 juntos, de uma vez só, para vocês terem uma ideia do que Jesus fala nesse sermão. Dentro do Sermão do Monte tem as bem-aventuranças, tem a oração do Pai Nosso, tem Jesus falando que nós somos sal e luz da terra, ensinando sobre o jejum, sobre o divórcio, tem aquela passagem maravilhosa que a gente ama, que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Observe as árvores, os lírios, o nosso Pai cuida de você, se cuida de um passarinho, quanto mais cuida de você. Então, todo o Sermão do Monte, começando pelas bem-aventuranças, Jesus, naquele momento, ele está trazendo um conceito, ele vem trazendo uma ideia, uma cultura do reino dos céus. Jesus, ele vem apontando para os códigos de comportamento, a forma de ser, de viver, de pensar, os valores do reino dos céus. Ele vem apontando o estilo de pessoa que nós devemos ser quando um dia nós decidimos que Jesus seria o nosso Senhor e o nosso Salvador. Quando um dia nós fomos transportados do reino da luz para o reino... Um dia nós fomos transportados do reino das trevas para o reino das luzes. No reino das trevas, eu era guiada por condutas, procedimentos, códigos, conceitos, valores. Mas quando eu me transporto para o reino da luz, para o reino dos céus, então eu tenho um novo reino sobre mim, eu tenho um novo governo sobre mim, eu tenho um novo rei sobre mim, eu tenho um conceito novo de vida.
uma forma nova de viver a vida. Eu passo a valorizar outras coisas. Amém? Eu ganho uma nova mentalidade. E Jesus, no Sermão do Monte, ele vem apontando a mentalidade que eu e você temos que ter para herdar o reino. Amém? Cansei. Então, meus queridos, dentro disso eu quero avançar com vocês e quero começar lendo sobre o Sermão do Monte que está lá em Mateus 5, 1 a 12. E eu acho muito interessante que esse versículo aí de Filipenses 3, 20. Paulo está nos lembrando que a nossa cidadania está nos céus. Nós não somos cidadãos da terra. 1 Pedro 2,11, ele lembra, vocês são forasteiros em terra estranha. Ele diz assim, vocês estão de passagem nesse mundo, ou seja, nós que saímos do reino das trevas e nós estamos no reino da luz, a nossa pátria não é essa era, não é esse tempo, nós somos peregrinos, passageiros nesse tempo, porque o nosso destino final é a eternidade com o Senhor Jesus, amém? Amém? E aí eu queria ler com vocês aqui, pode tirar esse por favor, meus queridos, e entrar lá em Mateus 5, 12, se tiver como colocar toda a passagem no telão, ótimo, se não der, nós vamos com o que der. Uma coisa só para vocês, interessante, né? É muito interessante porque quando nós começamos o Sermão do Monte, a gente vê assim, Jesus, Mateus 5:1 fala, Jesus, ao ver as multidões, ele primeiro vê as multidões, aí depois ele sobe o monte, aí depois ele se assenta, aí depois os discípulos dele chegam para perto dele, e aí a palavra diz que então ele começa a ensinar para quem? Para os discípulos. Ele não está pensando na multidão, ele está focado nos discípulos. E é interessante, só uma curiosidade, que na Bíblia tudo tem importância, o que está na Bíblia tudo é importante. Mas só para aguçar um pouquinho mais, né, a gente ter esse olhar de ver os pormenores e os detalhes que escondem grandes coisas, né? E aí, lá no final do Sermão do Monte, Mateus 7, 28, a gente ouve que a multidão fala assim, e a multidão, no final do Sermão do Monte, depois que a multidão, os discípulos ouviram tudo que Jesus tinha dito, aí eles falam, não, aqui não é esse não, é Mateus 7, 28. Mateus capítulo 7, 28, já é o final do sermão do Sermão do Monte, não das bem-aventuranças. Lá no final do Sermão do Monte, olha lá, quando Jesus acabou de proferir todas as palavras do Sermão do Monte, as multidões estavam maravilhadas. Elas estavam, uau! Porque a Bíblia diz no versículo seguinte que Jesus ele ensinava com autoridade, não como os escribas e os fariseus. Jesus tinha autoridade naquilo que ele falava. Mas o que eu só estou querendo chamar a atenção de vocês aqui, que, embora o foco de Jesus seja ensinar discípulos, aquela multidão saiu maravilhada. E tem uma diferença básica entre um coração de discípulo e um coração da multidão. O coração do discípulo, muitas vezes ele ouve, muitas vezes não deve ser assim, né? Ele ouve e Lucas fala, bem-aventurados aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam. Então, o coração do discípulo, ele olha, ele recebe a palavra e ele fica instigado, desejoso para praticar aquilo que ele aprendeu. Ele ora, ele vai para casa e ele vai orar, Deus, eu não tenho isso, eu quero isso, muda o meu coração, muda a forma de eu pensar, a forma de eu ser. Deus, me faz enxergar aquilo que o Senhor enxerga e que eu não enxergo. Tem um descontentamento no coração do discípulo de ser como ele é, porque o que nos contenta é nós sermos parecidos com o nosso mestre. A multidão
Sandra Helena. A multidão ela até fala, nossa, que palavra maravilhosa, mas ela sai dali e ela não pratica. Ela simplesmente ouve, recebe informações, e eu não quero aprofundar nisso, mas nós vivemos um mundo que é muito fácil nós acumularmos informações, recebemos palavras de todos os lados, de todos os tipos, de todos os tamanhos, e é muito perigoso de que a gente só se encha de conhecimento, de informação, mas a gente não tem uma transformação na nossa vida. Então, meus queridos, em nome de Jesus, que o nosso coração seja um coração de discípulo, amém? E não um coração de multidão, mas seja um coração que tenha um descontentamento. Eu posso até ser uma boa pessoa, mas eu quero, não me interessa se eu sou uma boa pessoa, eu quero ser parecida com o meu mestre. É esse o desejo que nós precisamos ter em nós. E eu creio também que esse é o desejo do coração de Deus. E aqui, voltando para o sermão, para as bem-aventuranças, agora sim, Mateus 5, 1. Nós vamos fazer um combinado. Eu gosto de combinados. Nós vamos fazer um combinado quando a gente for ler aqui esse texto. Eu vou falar para vocês, eu vou ler as responsabilidades que nós temos de desenvolver nas nossas vidas para ser um cidadão do reino dos céus. E vocês vão ler a parte das recompensas, ok? Então, nós temos o Sermão do Monte, a gente tem características que eu preciso desenvolver na minha vida, e cada característica dessa corresponde a uma recompensa. Eu vou ler as características e vocês vão ler as recompensas. Pode ser? Amém. Então, nós já lemos aí o verso 1. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então, ele passou a ensiná-los. Vamos lá. Já fomos. Mateus 3. Eu comecei. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles... Bem-aventurados os que choram, porque serão... Bem-aventurados os mansos, os humildes, porque eles herdarão... avancei não onde não era para avançar. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque... Bem-aventurados os misericordiosos, porque... Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a... Bem-aventurados os pacificadores, porque... Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque... Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque... Aonde? Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Foi assim antes, com os profetas que viveram antes de nós. Hoje eu não vou falar, hoje eu só vou falar de mais uma bem-aventurança. Mas, então, meus queridos, lembrando ainda um pouquinho da minha palavra, da última palavra, eu falei para vocês que a palavra bem-aventurados no grego significa macários. E macários significa feliz. Macário significa bendito. Bendito, ou seja, bem-aventurado é igual a bendito. Bem-aventurado é igual a feliz. E nós vemos, então, que aqui Jesus, no Sermão do Monte, ele está dizendo assim, olha, para vocês serem bem-aventurados, felizes, vocês têm que praticar essas coisas. E nós, na palavra, na pregação passada, eu falei com vocês que nós começamos a primeira bem-aventurança, que é bem-aventurado os pobres de espírito, porque eles herdarão o reino dos céus. Então, nós vimos que
não tem a salvação, nós não compramos com dinheiro, nós não compramos porque nós somos bons, nós não compramos porque nós fazemos caridade, porque nós fazemos boas ações. Nós precisamos desse profundo reconhecimento que a salvação vem por meio de Jesus exclusivamente. Falei para vocês uma frase do John Stott que eu gosto muito, ele diz: mão vazia diante da farta mesa da graça de Deus. Não tem nada que eu possa fazer, é apenas a graça de Deus que me concede a salvação, amém? Então, nós quando falamos do sermão das bem-aventuranças, nós começamos com uma revelação de que a salvação é apenas por meio de Jesus Cristo. E a segunda bem-aventurança nos leva, ela vem dizendo assim: bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. E eu fiz uma pergunta aqui no domingo que eu preguei, eu perguntei: como é possível, alguém me responda, eu ser feliz nessa terra chorando? Não dá para responder essa pergunta, dá? Não dá. Mas, quando nós estamos falando da cultura do reino de Deus, então nós entendemos que esses felizes os que choram, porque eles serão consolados. Felizes os que choram, esses que choram é o choro do arrependimento. Eu primeiro tenho a revelação de que a graça que me salva é Jesus que me salva, e logo a seguir eu tenho um entendimento de que eu preciso me arrepender de quem eu sou e de tudo aquilo que eu fiz na minha vida que me separa de Deus. E Paulo, ele fala em Coríntios, ele fala em Romanos ele fala, é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Ele fala em Coríntios que é uma tristeza produzida por Deus, que gera a vida de Deus em mim, é o arrependimento. E por isso, nós somos bem-aventurados, porque Paulo, ele diz, é o Espírito que nos leva ao arrependimento, e por isso nós somos salvos. Amém, amém, glória a Deus por isso. Então, meus queridos, bem-aventurados nós que choramos arrependidos, que porque nós seremos consolados, há perdão para os nossos pecados, no passado, no presente e no futuro. Jesus comprou, nos lavou, nos purificou, em nome de Jesus, desde que haja arrependimento em nós, amém? E você então pode se considerar um bem-aventurado, um bendito, um feliz. 1 Timóteo 6,15, Jesus ali no sermão das bem-aventuranças, ele não está apenas apontando para uma cultura do reino, uma forma de ser do reino, ele não está apontando apenas para uma mentalidade que nós devemos desenvolver quando nós estamos no reino dos céus, mas ele está dizendo a respeito de quem ele é. Eu sou assim, eu ajo assim. 1 Timóteo 6,15, ele vem dizendo a mesma palavra que nós encontramos no sermão das bem-aventuranças, nós encontramos aqui em 1 Timóteo 6,15, ele fala: a qual no tempo certo há de ser revelada pelo bendito, pelo Macários, e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus, ele está dizendo, eu sou o bendito, eu sou o bem-aventurado aqui nessas bem-aventuranças. Então, Jesus está apontando para nós uma forma de ser que Ele é. Ele diz para nós, eu sou o caminho, fora de mim não tem caminho para Deus. Eu sou o bendito, eu sou o bem-aventurado, e o convite dele para mim e para você é, venha ser bem-aventurado. E muitas coisas, talvez você não colhe aqui nessa terra, mas nós colheremos na eternidade, amém? É a boa notícia é que esse tempo nosso aqui na terra, fala comigo assim, é finito. É finito, gente. Olha para o seu irmão do lado, dá um sorriso e fala assim, nosso tempo na terra é finito. Ué, parece que tem gente que não está feliz com a notícia. Cara, vai chegar um dia, gente, que nós estaremos na eternidade com o Senhor Jesus. E a palavra de Deus, ela nos promete que então não haverá mais dor, mais choro, mais morte, mais pecado, amém? Nós estaremos para sempre.
com Jesus, com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. Ah, Senhor Jesus, Maranata, nós clamamos. E vamos aí para a terceira bem-aventurança. Então, eu entendo que não tem como comprar a salvação, eu entendo que eu preciso de arrependimento para ser salvo. E a partir daí, Jesus vem dando as características desse bem-aventurado. Como é que nós devemos agir? Já que esse tempo aqui, nessa terra, nessa era é passageiro, mas nós somos representantes do reino dos céus, do alto, como é que eu e você devemos viver? E aí ele fala, terceiro, Mateus 5:5. Bem-aventurados os mansos, os humildes. Por quê, gente? Porque eles herdarão a terra. Salmo 37:11 diz a mesma coisa. Os mansos herdarão a terra. Sofonias 2:3 diz, buscai a justiça, buscai a mansidão. Gálatas 5:22 fala, porém, os frutos do Espírito são amor, bondade, fidelidade, benignidade, alegria, mansidão. 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 Mansidão, o que nós podemos definir como mansidão? Tem algum fleumático aqui? Tem alguns fleumáticos. Mansidão normalmente é característica dos fleumáticos. Como todo temperamento, né? Tem qualidades e defeitos. Essa é uma grande qualidade dos fleumáticos. Mansidão é aquela pessoa de temperamento mais calmo, mais tranquilo. Uma pessoa pacificadora, paciente, tolerante. É um temperamento fácil de você lidar com ele. Eu não sei se você convive com fleumático, eu convivo. Lá na minha casa eu tenho 2. E é muito fácil. Quer dizer, tem as dificuldades, né? Mas é fácil, é bom ficar perto de um fleumático, porque ele é tranquilo. Ele não te combate o tempo todo. Então, mansidão, esse temperamento mais tranquilo, que não fica reivindicando demais os seus direitos, que não é combativo. Ele é mais paciente, ele olha menos para si, muitas vezes, e olha para o outro. Só que aí, queridos, eu quero trazer aqui para vocês um paralelo, que quando nós falamos sobre o sermão da montanha, né, das bem-aventuranças, e nós falamos que isso é a cultura do reino, nós falamos automaticamente que se é a cultura do reino dos céus, é a contracultura dessa era. Aquilo que no reino dos céus, Jesus julga importante, vê que é importante, muitas vezes nessa era não é importante, é muito pelo contrário. Nós, quando falamos de mansidão, quando nós falamos de pessoas mansas e humildes, muitas vezes essas características aqui no reino da terra, nessa era, muitas vezes elas são até desvalorizadas, desprezadas. Elas são muitas vezes vistas até como um defeito. Na nossa sociedade, nessa era, nós aprendemos a valorizar muito aquelas pessoas que têm uma afirmação, que têm uma presença, que elas têm um senso de justiça própria, elas são proativas, muitas vezes impulsivas, né? Às vezes característica do colérico, do sanguíneo. Eu me lembro que quando eu me converti, lá em Goiânia, algumas décadas atrás, não vou falar quantas, mas eu fiz o teste dos temperamentos e deu que eu era colérica fleumática. Desculpa. Colérica melancólica. E na época que eu fiz, naquela época, né, algumas décadas atrás, eu falei, cara, não quero ser melancólica, eu quero ser sanguínea. Porque, afinal de contas, a sociedade valoriza muito um sanguíneo. O sanguíneo, ele é o holofote, ele é o centro das atenções, ele faz amigo facilmente. E, então,
quando você olha para essa característica da mansidão, não destaca. Não tem destaque nenhum, né? Desse pessoa mais comedida, mais controlada. Tem destaque em alguns momentos, mas no geral não. E o que eu quero trazer para vocês é refletir quais conceitos hoje, nós que dizemos que estamos no reino dos céus, nós ainda alimentamos com a mentalidade do reino das trevas. O que é valor para nós hoje? Será que nós estamos no reino dos céus ainda com a mentalidade do reino das trevas? Mansidão, humildade. Os mansos herdarão a terra. Quando a gente fala sobre mansidão, quando a gente fala sobre ser manso e humilde, nós falamos de duas pessoas na Bíblia. Nós falamos de Moisés e nós falamos de Jesus. Números 13, deixa eu ver se é 13, não. Números 12, 3, fala que Moisés, ele era o homem mais manso de sobre toda a terra. Só que Moisés, quando ele estava no Egito, né, e aí, outro dia eu li a biografia de Moisés, vou falar ela para vocês em 3 linhas. Moisés viveu 40 anos no Egito, no palácio. Depois ele passou 40 anos no deserto, apacentando as ovelhas do sogro dele. E depois ele passou 40 anos no deserto de novo, levando o povo para a terra prometida, terra que ele não entrou. Essa é a biografia de um homem que é chamado amigo de Deus. 120 anos, dos quais 80 anos no deserto. E Moisés, então, a gente vê, quando a gente vai estudando, a gente vê que Moisés, quando ele saiu do Egito, ele matou um egípcio e ele teve que fugir. E Moisés, ele era representante desse tipo de pessoa que a nossa sociedade valoriza. Impulsivo, cheio de justiça própria. Aquela pessoa mais combativa, que entrava, que fazia. Que são características muito boas e nós precisamos delas também. É porque eu estou dando um foco na mansidão aqui, nesse nosso contexto. E a gente vê que lá depois, em Números 12, 40 anos depois, a Bíblia fala a respeito de Moisés, que ele se tornou o homem mais manso de toda a terra. E interessante que ele não herdou, ele não entrou na terra prometida, né? Que fala, os mansos herdarão a terra. Mas Hebreus 11 diz que Moisés não herdou a terra prometida aqui, mas ele herdará a terra prometida quando o Senhor Jesus voltar nos ares, quando a ressurreição dos mortos acontecer e quando Jesus implantar definitivamente o reino dele sobre a terra, amém? Essa promessa se cumpre na eternidade, porque tem promessas que se cumprem na eternidade e não se cumprem aqui. Moisés, o homem mais manso da terra. E aqui, meus queridos, vale para nós pensarmos um pouquinho, um parêntese, sobre nós pensarmos sobre o deserto. Porque quando nós estudamos a vida de grandes homens de Deus, nós vemos que eles passaram boa parte das suas vidas no deserto. E o que eu quero trazer aqui de mentalidade nova para esse reino novo, é que nós também temos um conceito de que o deserto, ele é um lugar de muito sofrimento, de muita dureza, de muita dor. Quantos aqui concordam com isso? Teve gente aqui que não quis levantar a mão, não. Né? A Bíblia fala que o deserto é lugar de serpentes abrasadoras, mas o deserto também é um lugar onde nós temos profundos encontros com Deus. É um lugar onde Deus, ele deixa de ser um Deus distante e ele se torna o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus de perto, aquele que eu ando com Ele, eu ouço. No deserto, nós temos a oportunidade de mudar os nossos sonhos, a nossa mentalidade, a nossa forma de enxergar o mundo, de enxergar Deus. E eu estou dizendo para vocês isso porque, se nós temos uma mentalidade de que o deserto é só lugar de serpentes abrasadoras, lugar de dor, nós vamos resistir todas as vezes que nós estivermos num deserto.
E aí nós não vamos cumprir, nós não vamos permitir que o Espírito Santo de Deus forme em nós aquilo que só pode ser formado no deserto. Vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Então eu preciso de uma mentalidade nova também. Quando eu penso a respeito do deserto, porque é só lá que muitas bênçãos acontecem, não acontecem em outro lugar. Você só se torna um tipo de pessoa que agrada a Deus ou que é parecida com Jesus no meio do deserto. Quando você se deixa quebrantar por Ele. E eu amo uma passagem que está lá em Êxodo 33, 15, 16, queria ler com vocês. Eu amo essa passagem, que é uma passagem em que o povo hebreu que estava no deserto, era um povo extremamente teimoso, que tinha lá adorado outros deuses. E aí, nessa parte aqui de Êxodo 33, Deus está falando com Moisés assim, Moisés, está tendo uma conversa com Moisés. No deserto a gente tem conversas com Deus. Olha que bênção. Que bênção. A nossa carne não quer o deserto, meus queridos. Mas tem coisas que nós só vamos beber de Deus, receber de Deus, quando nós passamos por um deserto. E quando nós nos agarramos à presença de Deus e deixamos Deus moldar em nós aquilo que Ele quer moldar. No caso de Moisés, ele precisou de 40 anos para ser gerado mansidão nele. E aqui, nessa conversa que Moisés e Deus têm, Deus chega para Moisés e fala, Moisés, o povo é muito teimoso, vamos fazer o seguinte, você que tirou eles do Egito, Deus falando para Moisés, Moisés, foi você que tirou ele do Egito, então, agora faz o seguinte, eu vou mandar um anjo à frente, o anjo vai na frente de vocês, e mais adiante ele ainda fala, eu envio a tua presença com você, Moisés. Aí Moisés aqui, então é essa parte aqui, e aí então Moisés diz assim, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Que lugar eles estavam? Aonde eles estavam? Ele estava no deserto. E Moisés, ele chega para Deus e fala, eu prefiro o deserto com a tua presença, do que qualquer outro lugar sem a tua presença. Eu prefiro o deserto com a tua face. Essa palavra presença aqui significa face de Deus. Eu prefiro estar no deserto, onde tem serpentes abrasadoras, sim, do que em qualquer outro lugar sem a tua presença. Sem a tua presença eu não vou, sem a tua face eu não vou. O tempo de deserto na vida de Moisés formou nele esse senso profundo de dependência de Deus. Ele entendeu que ele sem a presença não era nada. Esse tempo de deserto na vida de Moisés, de alguma forma, remodulou a vida dele totalmente, a tal ponto que riqueza, influência, sucesso, poder, muito dinheiro na minha conta, passou a ser secundário, a presença de Deus passou a ser a prioridade, passou a ser aquilo que Moisés perseguia. Meus queridos, em nome de Jesus, que Deus possa formar em nós esse coração de Moisés, mesmo que para isso Ele tenha que nos levar para o deserto. Eu não senti muito amém. Agora eu vou te dizer uma coisa, fala amém, se você estiver disposto. Eu disse para vocês que nós sejamos aqueles que estão dispostos a estar no deserto para Deus formar o caráter de Jesus em nós, moldar o caráter de Jesus em nós. Que nós possamos preferir esse lugar do que os holofotes, os destaques, a fama, o sucesso, amém?
Que nós sejamos esse que diga para o Senhor: Senhor, se o Senhor não for comigo, se a tua presença não estiver comigo, se o meu coração não estiver alinhado com o teu, se os meus sonhos não forem os seus sonhos, Senhor, eu prefiro estar no deserto com o Senhor. Bem-aventurados os mansos de coração, porque eles herdarão a terra. O deserto é um lugar de nos formar como bem-aventurados, queridos. Quando nós olhamos para a vida de Abraão, Abraão viveu no deserto. Ele foi chamado amigo de Deus. Quando nós vemos a vida de Moisés, ele foi formado no deserto. Moisés é chamado amigo de Deus. Quando a gente olha a vida de João Batista escolheu voluntariamente viver no deserto. E ele é chamado por Jesus, esse é o maior homem na terra, nascido na terra. Maior do que Daniel, maior do que Isaías, maior do que todos os profetas. Menor apenas do que o próprio Jesus. Vamos ficar de pé. Ô Espírito Santo, ô Espírito Santo, oralacheira, labaralachaias, enche esse lugar, Senhor. Oh Deus, enche os nossos corações, Senhor, com esse desejo de ser bem-aventurado como Jesus foi, bendito. Senhor, o Senhor nos ensina ali em Mateus 11, 28, o Senhor diz assim para nós: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Em seguida o Senhor diz assim: tome sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. E então, depois que nós aprendemos a ser mansos e humildes de coração, depois que nós aprendemos a ser bem-aventurados como Jesus, benditos, macários como Jesus, então nós acharemos descanso para nossa alma. Oh Espírito Santo, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te pedir nessa noite, ó Deus, que o Senhor venha nos levando, Senhor, ó Deus, a esse lugar de fome e sede de sermos parecidos contigo. Fome e sede, Senhor, ó Deus, de sermos transformados, mesmo que em meio ao deserto, Senhor, ó Deus, a sua imagem e semelhança, Pai. Põe a mão sobre o seu coração. Quando nós dizemos para o Senhor que nós queremos ser bem-aventurados como Jesus é, quando nós nos tornamos mansos e humildes de coração como o nosso Mestre é, nós temos recompensas. A primeira recompensa é que nós nos tornamos parecidos com Jesus. Aqui nessa terra, nós nos tornamos parecidos com Jesus, e então as pessoas ao nosso redor vão ver em nós a pessoa de Jesus, e nós vamos trazer pessoas do reino das trevas para o reino da luz, através de quem nós somos e da forma como nós vivemos e pensamos. Uma outra recompensa para essa era que nós vivemos é que quando nós somos bem-aventurados, sendo mansos e humildes de coração, nós encontramos descanso para a nossa alma. Eu tenho me perguntado esses dias, têm sido dias tão difíceis para mim, para o meu marido, para a minha família, batalhas que nós temos vivido. E eu tenho dito para Deus, uma coisa que tem me angustiado o coração é: Deus, eu preciso te conhecer mais, senão eu não estaria estressada, senão eu não estaria, Senhor, oh Deus, Pai, tão preocupada com tantas coisas.
Se eu te conhecesse mais, eu estaria num lugar maior de descanso. Ser como Jesus, parecer Jesus, nos leva a esse lugar de descanso. Meu querido e minha querida, que esse seja o alvo da nossa oração, nos torna parecido contigo, Senhor, e como consequência nós entraremos no lugar de descanso para nossa alma. E a última recompensa de sermos bem-aventurados, macários como Jesus, é que um dia nós herdaremos a terra e estaremos para todos sempre com o Senhor Jesus, reinando para todos sempre, para todos sempre. Oh Deus, oh Deus, nós queremos as recompensas, mas não queremos negar o processo. Põe a tua mão sobre o seu coração e ore comigo em nome de Jesus. De orar comigo, faça você uma oração, querido, dentro de tudo que nós falamos nessa noite. Fala para o Senhor que você quer ser um bem-aventurado, que você quer parar de resistir o deserto, se isso significa se tornar um bem-aventurado. Se você tem dificuldade com a mansidão, coloque isso para o Senhor. Deus, me ajuda a ser mansa, humilde, Senhor, me ajuda a ser pacificadora, me ajuda a ser paciente, tolerante, Senhor. Produza isso em mim, porque eu quero ser parecido contigo. Nós clamamos em o nome de Jesus, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus nós clamamos. Forma, Senhor, oh Deus, um povo que se parece contigo. Forma filhos que se parecem com o Pai. Forma, Senhor, em nós discípulos, Senhor, que reproduzem, Senhor, oh Deus, a sua forma de ser, o seu modo de pensar e de viver, Pai. Oh Deus, pessoas que aprendem a negar a si mesmo, Pai, a pensar menos em si mesmo e a pensar mais no outro, Senhor. Nós te pedimos em o nome de Jesus, Senhor. Nós clamamos, forma a tua igreja. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a te louvar. Mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. Declare: o Senhor está cuidando de mim. Te adorar
diminuo, que Ele apareça, que Ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça e eu diminuo, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória, e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Você pode falar: Jesus, que você apareça na minha vida. Deus, que as pessoas possam ver Jesus em minha vida, que tudo que é nosso, que tudo aquilo, Deus, que não condiz, Deus, com aquilo que você espera de nós, Deus, molda isso em nós, molda as nossas vidas, Senhor Jesus. Nós queremos ser como Moisés, mansos, Deus, de coração. Tira a altivez do nosso coração, Deus. Nós queremos ser mais parecidos como Jesus. Deus, que nós sejamos bem-aventurados sobre essa terra. Deus, que os exércitos dessa vida, Deus, não roubem, Deus, a nossa paixão por Ti, não roubem a nossa alegria, não roubem, Deus, a certeza, Deus, das Suas promessas se cumprirem dentro de nós. Nós te exaltamos, Deus, nós te exaltamos e queremos ser como o Senhor. Deus, é muito melhor, Deus, estar contigo em qualquer lugar, ainda que seja no deserto, do que estar no palácio, Deus, sem o Senhor. Deus, que nós possamos estar a cada dia, Deus, sendo mais apaixonados, Deus, por Ti. Cada dia mais apaixonados, Deus, pela Sua presença, pelos Seus feitos, pela Sua palavra. É o que nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Deus, vem crescer em nós. Coloca sua mão no seu coração aí, meu querido. Fala assim: Senhor Jesus, que a cada dia que eu diminua e o Senhor cresça, que as pessoas possam ver cada vez mais Jesus em minha vida, que as pessoas, ao olharem as minhas atitudes, vejam Jesus, que as pessoas da minha casa, ao olharem para mim, vejam Jesus, que as pessoas do meu trabalho, ao olharem para nós, vejam Jesus, que as pessoas da igreja, Deus, ao olharem para nós, vejam Jesus. Deus, aí elas vão amar esse evangelho. Aí, Deus, elas vão saber que nós somos discípulos de Jesus. Que essa seja a nossa marca, sermos parecidos como o Senhor, em nome de Jesus, amém? Posso orar por você? Antes de orar, deixa eu só fazer uma explicação. No culto de terça da semana passada, nós avisamos que viria um pastor de Florianópolis, um pastor da Comunidade Evangélica Missões, só que ele estará vindo não em junho, ele adiou, estará vindo em julho, tá? Então teremos o nosso culto da fé normal, tradicional, e aguarde as próximas novidades, tá bom? A respeito disso, amanhã queria reforçar o convite, estar com todos vocês aqui, para uma gravação muito especial do nosso ministro de louvor, Léo Franco, né? Vai ser uma grande festa aqui para a nossa igreja. Então a partir de 8 horas estaremos esperando todos vocês. Teremos cantina, vai ser uma programação especial, primeiro mundo, estão prometendo várias surpresas. Então não perca, amanhã durante o dia pegue a playlist, comecem a aprender as músicas. São 4 músicas, vai ser um momento muito especial, de nós também estamos abençoando o Léo, abençoando as vidas que ouviram essas palavras, e fazendo o nome de Jesus conhecido, amém? Então esperamos você. Segunda temos compromisso, terça temos compromisso, quarta e quinta com certeza você terá sua célula, vai ser um momento de avivamento na sua vida, em nome de Jesus, amém? Deus, nós te louvamos, Deus, obrigado por essa noite. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de nós. Que nessa semana nós possamos experimentar uma semana de muita paz, uma semana onde nós experimentaremos paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Nessa semana o inimigo não vai poder tocar em você, porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Existe cobertura espiritual sobre a sua vida. Essa igreja aqui ora por você, e porque você tem semeado na presença do Senhor, porque você tem buscado ser alguém bem-aventurado nessa terra, eu quero perguntar para você: como é que vai ser a sua colheita? Amém.
E eu quero perguntar de novo, mas por que você vai lá fora ajudar os nossos jovens na cantina para eles irem para São Paulo? Como é que vai ser a sua colheita? Amém, aleluia. Eu abençoo você, abençoo sua vida, abençoo sua semana. Vá para a melhor semana da sua vida em nome de Jesus. Até amanhã de noite às 20 horas com a gravação do Léo. Apareça.